Então a gente vai partir do básico sobre regra de potência. Se a gente pegar o número 2, por exemplo, e multiplicar esse número 2 umas 3 vezes, 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui vai ser igual a 8. Mas eu posso reescrever essa multiplicação de forma exponencial. Eu posso pegar o número que se repete, que é o 2, e em cima dele colocar um índice, que representa a quantidade de vezes que esse número se repete. Então esse 2 está se repetindo 3 vezes, então eu coloco um índice 3. Então esse 3 é a quantidade de vezes que o número de baixo aqui, o número de base, vai se repetir, que é 8. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8, certo? Então, a gente fala que 2 elevado ao cubo é igual a 8. Essa regra de potência, ela parte do princípio de multiplicação. Agora, se eu pegar esse 2 aqui e colocar ele como menos, então seria menos 2. Eu vou multiplicar esse 2 aqui agora de forma negativa 3 vezes. Menos 2, menos 2. Aí como ficaria isso aqui agora? Tá? Até então eu multipliquei 3 vezes esse número, porém ele sendo positivo. Agora ele sendo negativo vai ser o seguinte, eu vou fazer o joguinho de sinal aqui. Então, menos com menos vai dar mais. Então aqui fica mais, 2 vezes 2, 4. Tá? Então eu já resolvi essa parte aqui. Agora falta essa parte aqui, vezes menos 2. Então, mais com menos vai dar menos. 2 vezes 4, 8. Então, o resultado aqui vai ser menos 8. Esse menos 2 aqui, ele está elevado a 3, certo? Então, se eu pegar esse menos 2 e elevar a 2, então vai ser o seguinte, vai ser menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, jogo de sinal, vai dar mais. 2 vezes 2, 4. Tá? Então o resultado aqui vai ser positivo, vai ser mais 4. Então tem uma regrinha bem importante aqui. Sempre que a base ela for negativa e esse índice aqui ele for ímpar, o resultado sempre vai ser negativo. Agora, se esse número negativo está elevado a uma potência onde essa potência é um número par, então o resultado sempre vai ser um número positivo, tá? Mais uma regrinha importante de potenciação. Agora, se eu pegar esse 2 aqui e ao invés da base ser negativa, agora o índice for negativo, tá? Se for 2 elevado a menos 2, a regra vai ser o seguinte, eu posso pegar esse 2 e escrever ele como uma fração, 1 sobre 2 elevado a 2. Então, esse índice aqui, ele só vai ficar positivo quando eu pegar esse número de base e inverter, certo? Aqui é como se eu tivesse 2 sobre 1, ó, só que esse 1 de baixo ele não aparece, mas a gente sabe que tem 1 aqui embaixo. 2 sobre 1 elevado a menos 2. Então, para esse índice ficar positivo, eu vou inverter esse valor de dentro. Aí fica 1 sobre 2 elevado a um índice positivo, mais 2. Se fosse menos 3 aqui, aí seria mais 3. 1 sobre 2 mais 3. Se fosse menos 4, aí seria, inverte a base, 1 sobre 2 elevado a 4. Tá? Mais uma regrinha importante. Outra. Se eu pegar um número qualquer, por exemplo, 4, e elevar a 1, significa que é 1 vezes o 4. Então é 1 vezes o 4. E 1 vezes 4 é 4. Certo? Então qualquer número elevado a 1 vai ser sempre ele mesmo. Vai ser sempre ele mesmo. Então se fosse 5 elevado a 1, o resultado é 5. 100 elevado a 1, o resultado é 100. 1000 elevado a 1, o resultado é 1000. Agora, se eu pegar um número qualquer e elevar a 0, deixa eu escolher um outro número aqui, 6, por exemplo, elevado a 0,
qualquer número elevado a zero, o resultado é sempre 1. Então, se fosse 10 elevado a zero, resultado 1. 1000 elevado a zero, o resultado é 1. Então, qualquer número elevado a zero, o resultado é sempre 1. Ok? Certo. Agora, se eu pegar dois números e multiplicar e elevar esses números a uma potência. Exemplo, se eu pegar 4 vezes 2 e pegar esse número e elevar a 3, tá? O que é que eu posso fazer aqui? Uma regrinha importante. Eu posso reescrever esse número da seguinte forma: 4 elevado a 3 e 2 elevado a 3. Já que esses dois números aqui, os dois eles estão elevados a uma potência. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo 4 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Tá? Eu faço isso aqui, ó. E o contrário você também pode fazer. Se eu tiver dois números multiplicando e esses dois números eles possuem índices iguais, você pode multiplicar esses dois números e entre parênteses colocar os dois elevado ao mesmo índice, elevado à mesma potência. Você pode fazer isso, certo? Então você pode tanto ir como voltar, tá? Essa é a propriedade aqui, certo? E a partir daqui você resolve. 4 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 e você chega num resultado. Agora, se ao invés de multiplicar, você dividir, por exemplo, 4 dividido para 2 elevado a 3, você pode fazer a mesma coisa também. Você pega esse 4, eleva ao cubo, dividido por 2 elevado ao cubo. Mais uma propriedadezinha. Então, sempre que um número estiver dividindo e esse número estiver elevado a uma potência qualquer, que pode ser 2, pode ser 4, um número qualquer nessa potência. Então você pode reescrever essa divisão dessa forma aqui, tá? Colocando o numerador elevado a esse índice e o denominador também elevado a esse índice. Agora, se eu tiver, por exemplo, 5 elevado a 2 e esse 5 elevado a 2 elevado ao cubo, por exemplo. Tá, eu tenho um número elevado a uma potência e esse número elevado a uma potência está elevado novamente a uma outra potência. Então você pode reescrever isso aqui da seguinte forma, tá? As duas potências você multiplica. Então fica 2 vezes 3. Pronto, certinho. E o contrário você também pode fazer. Então, se eu tiver uma base com duas potências multiplicando, você pode retornar para cá. Então, repito, você pode tanto ir quanto voltar, tá? Mais um exemplo. Se eu tivesse 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 7. Bom, quando você tiver a multiplicação de duas bases e os índices forem diferentes, você pode fazer o seguinte: você pode repetir a base, 5, e a potência você pode somar. É isso mesmo, você vai somar essas potências. 2 mais 7. Isso aqui vai ser igual a 5 elevado a 9. Se eu tiver um número qualquer, exemplo, elevado a uma fração, isso aqui é interessante. Exemplo, vou colocar aqui 25 elevado a 1 sobre 2, tá? Quando a potência ela for uma fração, você pode desmembrar essa fração e colocar ela como uma raiz. Assim, ó. Você repete a base, que é 25, então fica 25. Esse índice que está em cima, ele fica como uma potência aqui, desse 25. E esse denominador, ele fica como sendo uma raiz quadrada desse número. Então fica a raiz quadrada de 25 elevado a 1. Tá? Se, por exemplo, isso aqui fosse 3 elevado a 4, tá? Esse 3 que está em cima, ele fica como potência. E esse 4 aqui, ele vem para fora como uma raiz.
Então você tem essa relação aqui entre potenciação e radiciação, tá? Então, como os professores sempre falam, quem está na sombra vem para o sol e quem está no sol vem para a sombra, tá? Isso aí. Essa aqui é geralmente a didática que se usa para a pessoa lembrar dessa fórmula aqui, tá? A partir daqui a gente já sai da regra de potenciação e entra na regra de radiciação. Então você pode transformar uma potência em raiz, quando essa potência ela for uma fração. Certinho?